Tranquilo? Como é que tá o som e como é que tá a imagem aí, pessoal? Tá bom? Não? E o microfone outro dia tava dando chiado, agora eu não sei. Tudo ok? Volume do microfone bom? Tá muito baixo, muito alto? Tá bom? Ah, tudo ok? Então tá, pessoal. Seguinte, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada ver como é que tá minha outra câmera. Outra câmera tá ok também. Bom, pessoal, então assim, ó. Lá na aula passada, pessoal, vou mudar de câmera de novo, tá? Bom, pessoal, lá na aula passada, pessoal, na nossa última aula, se eu não me engano, a gente viu a primeira e a segunda lei de Ohm. Confere. Sim, foi isso? Paramos na segunda lei de Ohm, que eram as maneiras que eu tinha de calcular a resistência de um resistor, lembra? Eu podia calcular através da primeira lei de Ohm, que era U igual a R vezes I, ou eu podia calcular através da rola, a resistência e a resistividade, que é o ρ, vezes o L, que é o comprimento do resistor, dividido pela área de secção transversal. É isso, né? Bom, pessoal, seguinte. Vamos deixar a eletricidade, pessoal, de lado um pouquinho? O que vocês acham? Vamos? Senão a gente fica só em eletricidade, eletricidade, eletricidade e não vê os outros conteúdos. Então a gente vai ter que em algum momento ir para uma outra frente. Então daí eu vou precisar que vocês me deem uma memória da onde a gente parou nas outras frentes, tá? Se eu não me engano, a frente que está mais defasada é a frente 1 de mecânica, de movimento, cinemática. O que vocês acham da gente voltar para a cinemática? Sim? Pode ser? Cinemática? Pode ser? Então tá, pessoal. Agora me digam aonde a gente parou em cinemática. Pera aí, pessoal, que eu acabei de desligar meu computador da tomada e eu vou ter que ligar, tá? Só um pouquinho, segura só um pouquinho. Isso, muito bom, cadeira, muito bom, cadeira. Filha da puta. Hein, pessoal? Pode ser, então vamos para a cinemática. Eu só preciso que vocês me digam onde a gente parou em cinemática. A gente viu MRU? Eu acho que a gente viu no MRU, né? Não sei se a gente viu o MRUV e o equacionamento do MRUV. Se eu não me engano, o MRU a gente viu e os gráficos do MRU também, pessoal. Agora vocês vão ter que me dar uma luz aí, tá? A gente não começou a cinemática? Não, para, a gente começou. A gente definiu a aceleração, velocidade, não? Referencial, observador, movimento, trajetória. Não, pessoal, em nenhum momento, nada, nada, nada. A gente não definiu o que era repouso e movimento? Alguma coisa eu me lembro que eu comecei, pessoal. A gente não falou sobre velocidade, aceleração. Eu comecei na eletrodinâmica. Termodinâmica, termologia, na calorimetria.
Pois é, pessoal, eu tenho a impressão que a nossa primeira aula foi cinemática, não foi? A primeira aula que a gente fez, pessoal. Referencial, repouso, movimento, observador. Não vimos nada de movimento, então. Não, nada. Vamos começar do zero. É isso? Confere, então, para todo mundo, pessoal. Deem uma olhada aí. Isso? Então tá. Então, assim, pessoal... Lembrando, rapaziada, que a gente tem 3 frentes de física, tá? A gente tem 3 frentes, tá? 3. A frente 1 é cinemática, vai estudar os movimentos, tá? Mecânica. A frente 2 é termologia e ótica. E a frente 3 é eletricidade, tá? Então vamos ali, pessoal, na frente 1, que é a parte de mecânica, tá? Então vamos ver os conceitos básicos de cinemática. Tá? Eu vou mudar de câmera, tá, pessoal? Tá, olha. Bom, rapaziada, quando a gente vai falar sobre cinemática, tá? Primeiro a gente tem que se lembrar o que é a cinemática, né? O que é cinemática, pessoal? Cinemática é o estudo matemático dos movimentos. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um determinado movimento. Pode ser qualquer tipo de movimento, tá, pessoal? Por exemplo, o movimento dessa caneta caindo em cima da folha, ó. Ok? Tá sem áudio? Alô? Tá sem áudio, pessoal? Não. Tá. Então, olha só, pessoal. Então, vamos supor que eu tenho um determinado movimento, tá, pessoal? Como, por exemplo, o movimento dessa caneta em cima da folha, tá? Ó, esse movimento aí. Eu posso descrever qualquer tipo de movimento utilizando matemática, utilizando equações matemáticas. E essa, pessoal, é a ideia da cinemática, tá? Então, o que vem a ser a cinemática, pessoal? É a descrição de um movimento através da matemática, tá? Só que, pessoal, antes da gente sair definindo o que é MRU, MRUV, essas merda, tudo, pessoal, tá? Antes da gente sair definindo os tipos de movimento, eu primeiro preciso definir com vocês alguns conceitos básicos de cinemática, tá? Que conceitos básicos são esses? Eu vou botar aqui, tá? É a ideia de sistema de referência e observador, tá? Sistema de referência e observador. Eu preciso definir com vocês o que vem a ser repouso e movimento. E eu preciso definir com vocês o que vem a ser trajetória. Tá? Então, pessoal, olha como eu estou falando para vocês, tá? Antes de sair calculando MRU, MRUV, equacionamento, cara da porra, eu tenho que primeiro entender esses 3 conceitos básicos, pessoal. O que vem a ser o chamado sistema de referência e observador, o que vem a ser repouso e movimento, e o que vem a ser trajetória. Tranquilo? Então vamos começar, pessoal, com a ideia de sistema de referência e observador, tá? Então olha só. Vamos supor, rapaziada, ó, sistema de referência e observador, tá? Então olha só, pessoal. Vamos supor que eu vou querer analisar um determinado movimento. Tranquilo? Vamos supor que eu vou querer analisar um determinado movimento. O movimento que eu vou querer analisar é o seguinte, ó. Vamos supor que eu vou ter uma pedrinha caindo de cima de um prédio.
Tá? O movimento que eu vou analisar é esse. Uma pedra que cai de cima de um prédio. Certo? Bom, o cara que vai tentar analisar esse movimento e tentar chegar a alguma conclusão sobre ele é o chamado observador. Tranquilo? Então, quem é o observador? É aquele cara que vai ver o que está acontecendo e vai tentar chegar a uma determinada conclusão referente ao que ele está vendo. Ok? Então, olha só. Por exemplo, eu posso ver essa pedra caindo aqui debaixo do prédio. Eu posso ver essa pedra caindo aqui de cima do prédio. Eu posso ver essa pedra caindo dando uma banda no meu helicóptero. Eu posso ver essa pedra caindo junto com ela. Ok? Então, olha só, pessoal. Esses caras que estão olhando a pedra caindo, tentando chegar a alguma conclusão referente a esse movimento, esses 4 caras que eu coloquei aqui são os chamados observadores. Tranquilo? Então, o observador é aquele cara que vai se colocar num determinado local do espaço e vai analisar o movimento de algum corpo. E vai tentar chegar a determinadas conclusões sobre esse corpo. Tranquilo? Mas aí que tá, pessoal. O que o observador tem que saber para conseguir estudar o movimento? Primeiro, ele precisa saber onde o corpo está no espaço. Ok? E como é que ele vai saber aonde o corpo está no espaço? O observador, ele sempre vai levar junto consigo um chamado sistema de referência. Tá? O que é um sistema de referência? Um sistema de referência, pessoal, é um sistema cartesiano. Aquele sistema que vocês utilizam lá na matemática. Aquele sistema XY. Então, olha só. Esse observador que está vendo a pedra cair aqui debaixo do prédio, ele vai ter um sistema de referência. E esse sistema de referência vai servir para quê? Para ele conseguir caracterizar aonde a pedra está no espaço. Ok? Agora, esse outro observador, ele vai ter um outro sistema de referência. Esse observador que está dentro do helicóptero, ele vai ter um outro sistema de referência. Esse observador que está caindo junto com a pedra vai ter outro sistema de referência. Na verdade, cada observador vai ter um sistema de referência grudado no seu próprio corpo. Ok? E basicamente, pessoal, o sistema de referência, como eu estou falando para vocês, é uma régua. É uma régua. É uma régua que o observador leva grudada no próprio corpo. E para que serve essa régua? Para o observador caracterizar aonde os corpos estão no espaço. Ok? Deu para entender? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha só. Olha só. Vamos supor, pessoal, que eu tenho esse observador aqui, ó. Tá? Vamos supor que eu tenha esse observador aqui, tá? E vamos supor que esse observador está olhando para essa garrafa. Tá? Vamos supor que esse observador quer caracterizar para vocês aonde essa garrafa está. O que ele vai precisar para caracterizar a posição da garrafa? Um sistema de referência. Um sistema de coordenada. Então ele vai fazer o seguinte, ó.
Ele vai pegar uma régua que está grudada no corpo dele e ele vai dizer que essa garrafa está na posição 4. Observador, objeto, sistema de referência. Se eu não tivesse sistema de referência grudado no corpo do meu observador, como é que esse observador vai conseguir caracterizar a posição da garrafa? Ele não consegue. Então é para isso que serve o sistema de referência. Todo mundo entendeu, pessoal, para que serve o sistema de referência? Sim ou não? Tranquilo? Pessoal, aí é que tá. Eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Esses conceitos, eles são bem iniciais. Mas se vocês não entenderem eles, o resto de mecânica vai ficar um negócio impossível de tu entender. Ok? Então tá. Agora, pessoal, uma outra coisa importante que o observador vai levar junto consigo é um relógio. Ok? Um relógio. Por que, pessoal, que o observador leva um relógio? Para ele saber o tempo. Ok? Para ele saber o tempo. E quando a gente vai estudar movimento, o estudo de movimento consiste basicamente numa coisa: dizer aonde o corpo está e em que momento ele estava lá. Isso é estudar movimento, pessoal. É eu dizer aonde um corpo estava, em que momento. Por exemplo, essa garrafa está na posição 4 para o tempo 0. Ela vem para a posição 2 depois de 2 segundos. Isso é estudar movimento. Eu dizer aonde o meu corpo está e em que momento ele estava lá. Falar onde o meu corpo está e em que momento ele estava lá. Não adianta tu saber a posição do corpo se tu não sabe em que momento ele estava lá. Nem tu saber que horas são e não saber onde o teu corpo está. Então, para que serve o sistema de referência? Para dizer onde o corpo está. Para que serve o relógio? Para dizer em que momento ele estava lá. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Isso é estudar movimento, pessoal. É isso que a cinemática faz. Ela vai ficar te relacionando a posição em que o corpo está e em que momento ele estava lá. A posição que o corpo está e em que momento ele estava lá. A posição que o corpo está e em que momento ele estava lá. Isso é estudar movimento. Beleza? Tá. Agora, pessoal, que a gente já definiu o que é observador, sistema de referência, vamos definir a ideia de repouso e movimento. Ok? E num primeiro momento vocês devem estar pensando assim, né? Ah, mas Zé, meio idiota, né? Definir repouso e movimento, né? Tipo, repouso, o corpo está parado. Movimento, ele está se mexendo. Pessoal, a definição de repouso e movimento não é essa, tá? Vamos definir repouso e movimento, tá? Olha como é que eu vou definir repouso e movimento. Vamos primeiro definir repouso, tá? Repouso. Ok? Então tá. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que está aqui meu observador. Está aqui o sistema de referência desse observador. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá? E vamos supor que esse observador vai estar olhando para um determinado objeto. Eu vou dizer que é um carinha, tá? Então vamos supor que esse observador
está olhando para esse cara aqui. Tranquilo? Então tá. Daí o meu observador olha para esse cara e ele se encontra na posição 2, exatamente para quando o relógio dele estiver marcando 0. Tá? Então tá. Para o tempo igual a 0, este corpo se encontra na posição 2 para esse observador. Agora, pessoal, vamos supor que o tempo vai começar a passar. Vamos supor que depois de 1 segundo, o cara continua na posição 2. Depois de outro segundo, o cara continua na posição 2. Bom, pergunto, qual é a conclusão que esse observador vai chegar? Vai chegar à conclusão que este cara está parado. Ok? Então vamos definir repouso. O que é repouso? Se para um determinado observador a posição de um corpo não muda conforme o tempo passa, para este observador, este corpo se encontra em repouso. Ok? Vou repetir, tá? Se para um determinado observador a posição de um corpo não muda conforme o tempo passa, para este observador, este corpo se encontra em repouso. Todo mundo entendeu a definição de repouso? Sim? Todo mundo entendeu a definição de repouso? Barbadinha, né? Barbadinha, né? Querem que eu repita a frase, pessoal? Ou não precisa? Não precisa? Se para um determinado observador a posição de um corpo não muda conforme o tempo passa, para este observador, este corpo se encontra em repouso. Barbada, né? Então tá. Agora vamos definir movimento. Então vamos definir movimento. Então como é que eu vou definir movimento? Então tá. Primeira coisa, vamos escolher nosso observador. Sistema de referência. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Isso aí, perfeito. Perfeito, é isso aí mesmo. Se para um determinado observador a posição de um corpo não muda conforme o tempo passa, para este observador, este corpo se encontra em repouso. Perfeito, tá, Sofia? Tá? Então agora olha só. Observador, sistema de referência. Vamos supor que este observador está olhando para este cara que se encontra na posição 2. Isso para o tempo 0. Agora vamos supor que depois de 1 segundo, a posição do cara mudou para a posição 3. Vamos supor que depois de outro segundo, a posição dele muda para a posição 4. Qual a conclusão que esse observador vai chegar? Que esse corpo está se movendo. Então, olha só. Se para um determinado observador a posição de um corpo muda conforme o tempo passa, para este observador, este corpo está em movimento. Vou repetir. Se para um determinado observador a posição de um corpo muda conforme o tempo passa, para este observador, este corpo está em movimento. Ok? Então ele vai ter uma velocidade diferente de 0. Tranquilo, pessoal?
Se para um determinado observador a posição de um corpo muda conforme o tempo passa, para este observador, este corpo está em movimento. Perfeito, Sofia, perfeito. Todo mundo entendeu a ideia de repouso e movimento? Todo mundo entendeu a ideia de repouso e movimento? Sim? Sim? Então olha que beleza, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas antes de eu definir repouso e movimento, eu tive de falar primeiro em quem? Antes de eu definir repouso e movimento, eu tive de começar falando primeiro em quem? No referencial e no observador. Trocando em miúdos, pessoal, quer ver uma coisinha? Olha para esse corpo, tá vendo esse corpo? Tá vendo esse corpo aqui? Olha para esse corpo, tá vendo esse corpo aqui? Pessoal, não é esse corpo que define se ele está se movendo ou não. Não é esse corpo que define. Não é esse corpo que define. Quem define o repouso e movimento é o observador. É o observador que define se o corpo está se mexendo ou não, e não o corpo. Trocando em miúdos, a ideia de repouso e movimento depende de quem está olhando. A ideia de repouso e movimento depende de quem está olhando. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vou mudar de câmera, tá? Vou mudar. Pessoal, vocês poderiam me dizer um corpo que vocês têm certeza que está parado? Sem som, upa, sem som. Sem som. Pessoal, é que assim, ó, é que sempre que eu vou mudar de câmera, pessoal, o som vai sumir, tá? Pois é, a Sofia tá sem som ali, ó. É que sempre que eu mudo de câmera, pessoal, o som some, tá? Vocês já sabem disso, né? Então, olha só, pessoal. Eu quero que vocês me digam, pessoal, um corpo que vocês tenham certeza que está parado. Parei que me fizeram uma pergunta ali, eu me passei e não respondi, parei. Mas eu não posso dizer que todo corpo em movimento. Não. Todo corpo em movimento tem velocidade diferente de zero, né? O corpo em movimento tem velocidade diferente de zero. O corpo em repouso tem velocidade igual a zero. Ok, Júnior? Tranquilo? Ó. Deixa eu ver o que vocês estão me escrevendo. Isso. Todo corpo em repouso tem velocidade igual a zero. Tá, mas é que pera só um pouquinho. Ó. Eu quero que vocês me digam, pessoal, um corpo que vocês tenham certeza que está parado. Me digam um corpo que vocês tenham certeza. Olha, esse corpo aqui está parado, eu tenho certeza. Vocês sabem algum? Uma casa? Casa está parada, pessoal? Vaso de planta. Depende, se estiver caindo de cima de um prédio na cabeça de alguém, ele vai estar em movimento. Mas não, olha só, tá, tudo bem. Vamos pensar no caso da casa. Tá? Pessoal, vocês estão na casa de vocês, eu acredito, né? Olhem para a cama de vocês, pessoal. A cama de vocês está parada? A cama de vocês está parada? Eu vou dizer que depende. Depende do observador. Depende do referencial. Eu espero que sim, né? Aí que tá. Olha só, eu vou dar um exemplo. Eu vou mudar de câmera, tá, pessoal? Vai sumir o som, tá? Olha só, pessoal. Vamos pensar que tá aqui a Terra, tá? Terra. Vamos supor que tá aqui a casa, tá? Casa. Vamos supor que tá aqui a cama, tá? Cama. Certo? Olha só, pessoal.
Para um observador que se encontra fixo na Terra, esse observador ele vai ter um determinado sistema de referência. E para ele, a cama vai estar sempre no mesmo local. Todo mundo concorda? Então, para esse observador que está grudado na Terra, se ele levar como sistema de referência o planeta, a cama vai estar parada. Sim? Todo mundo concorda comigo? Mas esse é um observador. Esse é um observador. Eu posso escolher vários outros observadores, pessoal. Por exemplo, vamos supor agora que eu pegue um observador que está no Sol. Esse observador que está no Sol olhando para a Terra, ele vai ver a cama parada? Não. Para esse observador que está no Sol, ele vai ver a cama parada? Afinal de contas, a Terra está girando ao redor do Sol, né? Então ele não vai ver a cama parada. Então agora eu te pergunto, qual desses dois observadores está certo? O que está vendo a cama da Terra ou o que está vendo a cama do Sol? Qual deles está correto? Os dois. Isso quer dizer, é a cama que define se ela está parada ou em movimento? É a cama? Não. É quem está olhando ela. É o observador. Tranquilo? É o observador que define se a cama está parada ou em movimento, pessoal. E não a cama. Afinal de contas, quem está chegando a uma conclusão não é a cama, é o observador. O observador é aquele que conclui, que olha e chega a uma conclusão sobre o que ele está vendo. Todo mundo entendeu, pessoal, esse exemplo que eu dei? Então, quem define se a cama está se mexendo não é ela, é quem está olhando ela. Agora eu te pergunto, pessoal, e o Sol está parado? E o Sol está parado? O Sol está parado no espaço, pessoal, ou não? Depende. Tá? Depende do observador. Para um observador que está colocado em cima do Sol, ele vai dizer que o Sol está parado. Pessoal, mas aí é que tá. Se vocês analisarem o Sol em relação ao resto do universo, ele está se mexendo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o nosso Sol ele faz parte da Via Láctea, que é a nossa galáxia. A nossa galáxia é uma galáxia em espiral. O Sol é uma estrela que faz parte dessa galáxia. E a galáxia toda está em movimento. A nossa galáxia está toda se mexendo. Pessoal, na verdade, pessoal, a ideia de... Eu vou mudar a câmera para mim, tá? Eu vou mudar a câmera para mim. Pessoal, na verdade, pessoal, a ideia de repouso, nenhum corpo está parado de maneira absoluta, tá? Vocês não vão ter um corpo parado em relação ao resto do universo todo. A ideia de repouso, ela é uma ideia sempre relativa. Ela depende do observador. A caneta está parada em relação a mim. A caneta preta está parada em relação à azul. Uma está parada em relação à outra. Pessoal, mas na verdade todos os corpos estão se mexendo, pessoal. Todos os corpos estão se mexendo. Tá? De tal maneira que, como eu falei para vocês, a ideia de repouso é uma ideia relativa. Sora, então, se eu estiver olhando a minha cama e andando para trás ao mesmo tempo, ela não... Sim, no teu referencial ela está se mexendo. Captou a ideia, Fernando? Sim. Tá? Se tu estiver andando dentro do teu quarto, no teu referencial é o quarto que está se movendo. Tu como observador, né? Porque tu está levando o teu sistema de referência grudado contigo, né?
Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Tranquilo, rapaziada? E vou dizer para vocês, pessoal, essa questão do repouso e movimento, pessoal, ela vai ser muito importante conforme a gente vai começar a entender o espaço, o céu, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o primeiro modelo planetário que o ser humano cria, todo mundo sabe o que é modelo planetário? Modelo planetário vai ser um modelo que eu vou criar para tentar descrever o movimento dos planetas, tá, pessoal? Então, quando o cara começa a olhar para o céu e ver os planetas e as estrelas se mexendo, né? O ser humano ainda está tentando desenvolver a cinemática e a mecânica, tá? E como um bom observador que está tentando entender os movimentos, o ser humano ele achava primeiro o quê? Que como ele estava grudado no planeta Terra, no referencial dele, a Terra estava parada. E o ser humano levando a Terra como referencial, achando que a Terra está parada, ele coloca o Sol girando ao redor da Terra. E ele cria um chamado modelo geocêntrico. Já ouviram falar disso, pessoal? O modelo geocêntrico? Sim ou não? Modelo geocêntrico. Geo-terra, cêntrico no centro. Tá? Esse foi o primeiro modelo planetário que o ser humano criou. Tudo por quê? Porque ele achava que a Terra estava parada. Por quê? Porque ele usava a Terra como referencial. Só que depois, pessoal, com a melhoria das observações, os caras eles perceberam que não era a Terra que estava parada. Eles perceberam o quê? Que a Terra estava se movendo ao redor do Sol. E eles criam o chamado modelo heliocêntrico. Heliocêntrico. Tá? O Sol no centro e a Terra girando ao redor. Beleza? Então, essa mudança de referencial que o ser humano faz, leva ele a perceber que a Terra não está parada, que a Terra se move. E num primeiro momento, pessoal, o ser humano acreditou que o Sol estava parado. Olha que bosta. Eu primeiro acredito que a Terra está parada, crio um modelo planetário, geocêntrico. Depois eu percebo que a Terra está se movendo e que o Sol está parado. Sistema heliocêntrico. Para depois, pessoal, de um monte de tempo depois, a gente perceber que o nosso universo está todo em expansão e tudo está se mexendo por aí. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Deu para entender, pessoal, porque essa criação do modelo geocêntrico primeiro, para depois da criação do modelo heliocêntrico e depois tu ir para o universo inflacionário, a ciência vai mudando, né? Ela vai evoluindo, conforme a observação vai melhorando, eu consigo tirar novos dados do que eu estou vendo e vou chegando a outras conclusões. Beleza, pessoal? Beleza? Dúvidas, 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 dúvidas? Dúvidas? Tempo para dúvidas? Dúvidas time! Sem dúvidas? Oh, beleza, que bom não ter dúvida, hein, pessoal? Que beleza. Então tá. Então olha só, pessoal. Voltando. Então depois de definir, pessoal, o que é sistema de referência e observador, repouso e movimento, vamos definir essa coisa chamada de trajetória, tá? Eu vou passar para outra câmera aqui, tá, pessoal? Vai falhar o microfone. Então olha só, pessoal. Depois de definir sistema de referência e observador, repouso e movimento, vamos então para o conceito de trajetória, pode ser? Então tá. Olha só. O que vem a ser, pessoal, trajetória?
Ô, câmera, filha da puta, pera aí que eu vou ter que desligar e Ah, agora foi. Ixi, pera aí. Não me fode, caralho, de câmera, filha da puta. Foca essa bosta. Então, olha só, pessoal, trajetória, tá? Pessoal, o conceito de trajetória é um conceito bem simples. Beleza? E para mais ou menos a gente conseguir caracterizar, pessoal, o que vem a ser trajetória, eu vou partir de uma ideia que eu acredito que todos vocês já usaram na vida, que é o sistema GPS. Tá? Em algum momento vocês já usaram o Waze ou algum outro sistema para se achar por aí, né? Então, olha só. Vamos supor, pessoal, que tu vai querer dizer para o Waze que tu está num determinado lugar e que tu quer ir para outro lugar, certo? Então, vamos supor que aqui eu vou desenhar os quarteirões de uma cidade, tá? Então, imagina que eu tenho uma cidade aqui, tá? Daí tu diz pro Waze que tu tá aqui, ó. Tá? E vamos supor que tu quer chegar aqui. Puta, pessoal, a câmera tá desfocando de novo. Ó, focou. Tá? Então, tu fala pro Waze que tu tá aqui e que tu quer chegar lá. Certo? O que o Waze vai te fazer? O Waze vai te dar cada passo que tu tem que seguir para chegar no teu destino. Então ele vai te dizer o seguinte, ó. Ah, tu tá aqui na posição A, então tu vai ter que ir reto até a próxima quadra. Tu vai ter que dobrar à esquerda até a próxima quadra. Tu vai ter que dobrar à direita e depois dobrar à esquerda de novo e tu vai acabar chegando lá na posição B. Ok? Aí que tá, pessoal. Em cima desse exemplo, eu posso definir com vocês o que vem a ser trajetória. Tá? Então, olha só. Esse cara, ele tá tomando sucessivas posições no espaço conforme o tempo tá passando. Tu concorda? Então, olha só. O tempo tá passando, ó. Tic-tac, 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 tic-tac. O cara veio daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. Pois bem, pessoal, se eu pegar e juntar todas essas sucessivas posições que o corpo tomou, conforme o tempo ia passando, se eu pegar todas essas posições e ligar elas com uma linha imaginária, essa linha imaginária é a minha trajetória. Ok? Então, o que vem a ser uma trajetória, pessoal? A trajetória é o desenho do teu caminho. A trajetória é o desenho do teu caminho. Conforme tu vai te movendo, tu vai tomando sucessivas posições no espaço. Se eu traçar uma linha ligando todas as posições, tu tem a trajetória. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Então eu vou te dar um exemplo, tá? Pensa um cara que tá jogando basquete. Tá aqui o cara, ó. Ele vai jogar bola, tá? Tá aqui a cesta, ó. Ele jogou a bola veio pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e caiu aqui. Essa bola não tomou sucessivas posições com o passar do tempo? Tomou, né? Se eu juntar essas sucessivas posições com uma linha, eu tenho a trajetória. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim? Então tá. Agora eu te pergunto. A trajetória da bola, pessoal, não está dependendo do movimento dela? Sim ou não? A trajetória desse cara na rua não está dependendo do movimento dele? Sim ou não? Mas o movimento dele não depende de quem está olhando? Sim ou não? A gente não viu que a ideia de movimento depende do observador?
Então, olha só, te liga. Se a trajetória desse cara depende do movimento, mas o movimento depende do observador, eu vou te dizer que a trajetória descrita por um corpo também depende do observador. Pessoal, quem define a trajetória de um corpo é o observador. Trocando em miúdos, eu posso ter observadores diferentes, olhando para o mesmo corpo e vendo trajetórias diferentes. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vamos voltar para o exemplo da tua cama, tá? Vamos voltar para o exemplo da tua cama. Olha aqui. Volta para cá. Ó. Terra, tá? Tua casa, tá? Tua cama, tá? Tu aqui. Pessoal, tu que tá na terra, grudado na terra, tu olha pra tua cama e tu vai dizer que qual é a trajetória que a tua cama tá descrevendo se ela tá parada. Um corpo parado não tem trajetória. Todo mundo concorda? Porque se a trajetória é o desenho do caminho, se tu tá parado, tu não tá descrevendo caminho nenhum. Então, qual a trajetória que tu, observador que está na Terra, vai dizer que a tua cama está descrevendo? Trajetória nenhuma. A cama está parada. Agora eu te pergunto, vamos botar um cara no sol. Ih, não vai dar para ver essa cor de sol aqui. Vou botar um laranjinha aqui. Agora eu te pergunto, pessoal, e para esse observador que está no sol? Que trajetória a tua cama vai descrever? Alguém saberia me descrever, pessoal, a trajetória da cama vista por esse observador que está no sol? Alguém saberia me descrever? Alguém saberia me descrever a trajetória da cama vista pelo observador que está no sol? Não? Ninguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três? Ninguém? Olha só, pessoal. Sim, num movimento circular, só assim, bonito circular, assim? Ou não? A Brenda matou metade da resposta já. Ele vai ver uma elipse? Tá, já está pensando nas leis de Kepler. Tá, tudo bem. Uma elipse, mas olha só. A Terra não tem translação ao redor do Sol? A Terra tem translação, não tem? Só que além da Terra ter movimento de translação, a Terra não tem uma rotação em torno do próprio eixo? Sim ou não? Sim, né? Então, olha só. O cara que está no Sol, ele não vai ver a tua cama simplesmente descrevendo um movimento circular ou elíptico. Ele vai ver a tua cama descrevendo um movimento elíptico ou circular, mas ainda ele vai ver a cama girando em torno da Terra. Porque a Terra está girando. Então, olha que doideira a trajetória vista da cama para o cara que está no Sol. Ele vai ver a tua cama fazendo isso aqui, ó. Ó. E depois de um ano, a tua cama vai vir para cá de novo. Todo mundo entendeu por que o cara que está no Sol vai ver a cama descrevendo essa trajetória aqui? Sim? Então eu te pergunto, quem é que está certo?
Tu que está aqui na Terra, olhando para tua cama que está parada, dizendo que ela não tem trajetória nenhuma? Ou o cara que está no Sol, dizendo que a tua cama está descrevendo esse espiral muito doido? Qual dos dois está certo? Os dois, porque a trajetória depende do referencial, pessoal. Tá? Tem uma questão, rapaziada. Eu vou deixar para definir velocidade com vocês na aula que vem, tá? Eu não vou definir velocidade agora porque não vai dar tempo, tá, pessoal? Mas tem uma questão sobre referencial. Ó, o Reginaldo veio dar um oi para vocês. Ó, dá um oi para eles, Reginaldo. Ó, o Reginaldo aqui. Ó, Reginaldo, velho. Ô, velho. Esse aqui tá na capa da gaita já. Coitado. Ó, pessoal, tem uma questão que já foi questão da prova da URG, já foi questão da prova do Enem, já foi questão de um monte de lugar, tá, pessoal? Que é aquela questão do avião que deixa cair uma bomba. Tá? Então, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui o chão e vamos supor que eu tenho aqui um avião em sucessivas posições e esse avião vai deixar cair uma bomba, tá? Então, imaginem que está aqui a bomba. Está aqui a bomba. E a bomba chega no chão. Tá? E o avião está andando com velocidade constante para frente, tá? Então, velocidade constante para frente. Certo? Então tá, pessoal. Eu posso analisar a trajetória dessa bomba através de 3 observadores, que são os observadores que normalmente eles costumam pedir na prova, tá, pessoal? Primeiro observador. Vamos supor que eu tenho um observador que está vendo a bomba aqui do lado de fora, do avião. Vocês saberiam me dizer qual a trajetória que a bomba vai descrever para esse cara que está fora do avião? Para esse cara aqui? Que trajetória que ele vê a bomba descrevendo? Morte. Diagonal, uma linha reta, diagonal assim? Isso? Um corpo cai em diagonal, quando tu joga ele reto, assim, ele cai na diagonal reto? Tem um outro nome essa trajetória, não é bem diagonal. Não é vertical. Vertical, quem vai ver a trajetória vertical é outro cara. Esse cara que está aqui fora, pessoal, ele vai ver um arco de parábola, ó. Tá? Então esse cara que está aqui fora, ele vê a bomba descrevendo um arco de parábola. Tranquilo? Como qualquer lançamento horizontal. Agora vamos supor que eu vou pegar um outro cara que está dentro do avião. Esse observador, pessoal, que está dentro do avião, ele vai ver a bomba descrevendo que trajetória? Bom, como a bomba acompanha o avião, ele vai ver a bomba indo em direção ao chão, como se a bomba tivesse uma trajetória retilínea para baixo. Esse cara vai ver a bomba descrevendo uma trajetória retilínea para baixo. Então, olha só. Quem está aqui fora vê um arco de parábola. Quem está dentro do avião vê a bomba descrevendo uma trajetória como se ela estivesse indo reta em direção ao chão. Agora eu te pergunto, e se eu tivesse um cara sentado na bomba? Que trajetória esse cara veria a bomba descrevendo? Pessoal, se o meu observador está grudado na bomba, a bomba para ele nem se mexendo tá. O observador que está sentado na bomba, ele olha a bomba no meio das pernas dele e ele vai dizer o quê? Que a bomba está parada. Então, para esse cara, a bomba nem trajetória descreve. Então, olha a diferença desses 3 observadores. Esse vê um cara, a bomba, descrevendo um arco de parábola. Esse vê a bomba caindo reto, acompanhando o avião na vertical. E o cara vermelho vai dizer que a bomba nem se mexendo tá. Te pergunto, qual dos 3 observadores está certo? Qual dos 3 observadores está certo?
Os 33. Isso, os 33. Os três, pessoal. Os três, cada um no seu referencial. Tranquilo, rapaziada? E aí que tá, pessoal. Eu acredito aí... vocês já fizeram questões de vestibular em algum momento da vida, né? Vocês já viram nas questões ele falando sobre trajetória? Em algum momento? Vocês já viram nas questões ele falando sobre trajetória? Quer ver um exemplo? Todo mundo já ouviu falar de MRU, MRUV e MCU? Todo mundo já ouviu falar? MRU, MRUV e MCU? Sim ou não? Já ouviram? As questões de física era só chute. Não, não faz isso comigo, cara. Não faz que tu me magoas se tu faz isso. Não, cara, não. Não me faz mais isso, tá? Não me faz mais isso. Agora, olha só, pessoal. Vocês conseguem ver a trajetória aqui no meio? Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. O que é esse R? Retilíneo. Retilíneo é trajetória. O que é esse R? Retilíneo. Retilíneo é trajetória. O que é esse C? Circular. Circular é trajetória. Então, pessoal, quando ele te fala que teu movimento é um M, R, U, é porque o observador que tu tem que escolher para resolver a questão, ele está vendo uma trajetória retilínea. As trajetórias estão aqui, ó. Retilíneo, retilíneo, circular. Beleza? E a trajetória sempre vai depender do observador. Vou mudar de câmera, rapaziada. Tranquilo, pessoal? Chegou minha hora. Tá? 9h05 eu viro abóbora, pessoal. Eu tenho que desligar. Beleza? Tá? Na aula que vem, pessoal, eu vou continuar com cinemática, tá? Me lembrem da onde a gente parou. Daí a gente define velocidade e define aceleração na aula que vem. Tá? Beijo para todos, pessoal. Bons estudos. Fiquem em casa na medida do possível, tá? E beijão. Fui.